Sejam todos bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Avisamos que a nossa sessão será gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e convido a todos a acompanhar a leitura do livro Calma. Sofrendo reprovações. Estará possivelmente sofrendo reprovações que te pareçam injusto espancamento espiritual? Inicialmente, adota o silêncio sem fazer comentários. Ora, pedindo inspiração à divina providência. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não dês resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Agradece em pensamento aos teus sensores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto, se agem com exagero contra os enganos de que porventura te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. Não te defendas nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Continua o trabalho com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Se te notares no centro das culpas pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo, quando possível, quanto possível, mesmo assim na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retome a vida e ilumine o coração. Livro maravilhoso. Rubem, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazem que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas.
Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Nesse ato assim seja. Amém. Que assim seja. Meninas, que vamos ler hoje? Hoje é a Rosinha. O Evangelho, página 31, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-a ele dessa seita e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhe preparam parcialmente os caminhos. Depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Deste modo, não surgindo bruscamente a ideia ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusaram de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, só conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. Da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo, para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem este paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Que a de Jesus, mais completa, mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída. Que, ademais, trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. O homem é chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, essas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos, também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Ou seja, Jesus trazia uma ideia revolucionária, mas era necessário
que outros viessem antes dele preparar o terreno, né? Como Sócrates, Platão, Moisés, Confúcio, o Buda, né? Siddhartha Gautama e tantos outros. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. O homem é a alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se dele, encarnando, recordando seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspira, da sua observância ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a este mesmo mundo após a morte. É finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que então, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então seus transviamentos, pois que será unida ao que é imutável, e esse estado de alma é o que se chama sabedoria. Né? Ou seja, né, o homem, quando se prende, né, à matéria, a sua alma se torna embriagada, né, com as coisas da matéria, né, que o prendem na terra, né? E daí, quando o homem acaba por viver a vida do hoje, do agora, apenas para satisfazer os seus desejos e se afastar da dor, né? Aí vejo o que diz o Espiritismo, né? Assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material, para as apreciar com justeza, tende a as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Comentários? Tudo bom? Bom, eles viveram 350 a.C., esses dois avatares. O Platão ele pregava que existia o plano dos viventes e o plano das ideias, que era quando ele se reportava ao mundo material. Como eles eram muito avançados para aquela época, e seus conhecimentos eram transmitidos aos discípulos usando um método que deveria ser usado nos nossos cursos superiores, que era a escola peripatética. Ele tinha um método chamado maiêutica, em que ele ensinava caminhando, ele levava os discípulos, né? Aí ele parava de frente a um fórum, aí ele chamava os seus alunos a fazer seus conceitos a respeito da justiça, digamos assim, que era o assunto daquele momento. E cada um dava a sua contribuição, o seu conceito. E no final, juntavam-se que todos os conceitos a respeito daquele determinado assunto, que eles chamavam de périplo do conhecimento, né? E também, e com isso, eles faziam com que seus alunos efluíssem um conhecimento que já estava dentro de si, imanente,
Eles achavam que nós já sabíamos de todos os conceitos em face das vidas pretéritas nossas, né? Esse conceito foi usado num livro aí, o executivo, o mestre e o executivo, se não me engano, esse é o nome, em que o mestre, né, tinha uma plateia heterogênea, né? Eles lançavam um conceito, um tema, e todos falavam a respeito, davam suas definições, as suas impressões a respeito, né? E no final, todos tinham o seu conceito e de mais 10, 12 outros conceitos. Então, saber-se-ia desse assunto em sua totalidade. Eu acho que esse método deveria ser empregado, pelo menos nas faculdades, não, Fred? E outra coisa que Platão disse, né, que o ser humano sente náusea existencial quando por sua mente passava lembranças de uma vida numa esfera mais agradável. Por aí você vê como eles tinham um sentido desdobrado a respeito da vida espiritual, não? Muito obrigado. Realmente, Fumi. Três. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então. Lícito é esperá-lo como homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não se lhes afigura de modo algum temível. Então, veja assim a propriedade, né, que ele coloca, né, das necessidades do nosso corpo, né, que a nossa alma se acha mergulhada em corrupção, né? O que ele quer dizer com isso, né? Que o meio, né, dada a nosso estado de imperfeição, é um meio que nos facilita as corrupções da alma, né? Porque se temos um corpo, precisamos cuidar dele. Então, aí começa a construção das necessidades. Eu preciso de um local para morar, eu preciso de um meio para me locomover, eu preciso de alimento na minha mesa. E daí, com a sociedade moderna, esses desejos, apetites, temores, né, vão se multiplicando de uma maneira que não tem fim, né? Compramos hoje um carro zero, né, em dezembro de 2022. Lança o modelo 2023, muda o farol, né, muda a lanterna, você já para no semáforo, olha para o lado, vê o outro carro, fala, poxa, o carro que eu tenho já não é bom. Né? Porque esse faz não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Então, a sociedade, né, as mídias, as redes sociais, elas nos impõem, né, um meio de pensar, né, de manada, porque esse é um pensamento de manada, que o que temos não está bom, que precisamos trocar tudo que temos.
desde as roupas, né? Outro dia eu fui procurar uma calça jeans com botão e não tinha mais, porque não estava na moda. Então eu tive que comprar uma de zíper. Agora eu uso a de zíper, me acostumei, tá ótimo. Daqui a pouco não tem mais de zíper, vai ser de botão de novo. Então, veja o paradigma, né? A sociedade cria em nós necessidades que originariamente não possuímos, né? É justamente o que Sócrates fala, né? Que o nosso corpo, né, nos enche de desejos, de apetites, de temores, porque daí queremos as coisas, temos medo de perdê-las, aí trabalhamos para não perdê-las, mas perdemos a saúde e acabamos perdendo a vida. Mil quimeras, mil tolices, né? Vamos perdendo tempo, né? Desde as séries, tudo que nos distancia das coisas da alma. É claro que as coisas do corpo são necessárias, né? Porque também viver só para as coisas da alma não faz sentido, porque estamos no mundo material, precisamos interagir com tudo e com todos, né? Mas a questão é definir esses limites, né? Olha o que diz o Espiritismo. Está aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais. E o da expansão dessas faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Comentários? Veja, Fred, que Sócrates, né, veio para romper, né, com todas aqueles dogmas impostos, né, por aquelas religiões pagãs, né, que imperavam lá na Grécia Antiga e todo o reino, né, em toda a Roma Antiga, etc. E tal. E ele foi condenado à morte, acusado de corromper os jovens, sendo que ele criou esse método avançadíssimo de ensino, né? E, e foi imolado, né? Foi obrigado a ingerir cicuta, que era o pior veneno daquela época e que os condenados da Grécia Antiga naquela época eram obrigados a fazer a ingestão. Mas o que nós vemos é esse bombardeio mesmo, não é? A mídia, né? Todo esse processo de erotização que existe aí nas novelas, nos filmes, não é isso? E isso sim que subverte, né, os bons costumes, né, a religiosidade das pessoas. Parece que nossos jovens estão vivendo o momento, né, o aqui e agora. Parece que eles não vislumbram nada de futuro, né? E, nenhum deles. É raro algum que você veja que seja focado na sua formação, nas suas ideias de futuro, do que vai ser, que vai deixar de ser, o que pretende realizar, não é? A grande maioria não. Se lançam aí essas aventuras, né, terríveis aí, que se envolvem com bandidos, com drogas, um ambiente erotizado, prostituição, etc. E tal. Então, não sei como é que nós vamos fazer para romper com isso aí, não é? Somente mesmo a religiosidade para curar esse mal, né, da humanidade atual, né? Obrigado. Eu não sei se foi Sócrates que caminhava pelo mercado, né, para exercitar, para olhar todas as coisas que ele não precisava, né? E não sei se foi Sêneca que andava com uma lanterna ao meio-dia procurando um homem, né? Homem no sentido de um ser humano realmente que tivesse pretensões mais do que as da vida material. Me corrija se eu estiver errado, Rubem.
Diógenes, que andava com uma lanterna à procura de um homem ético, né? De moral elevada. E tinha o outro, né, o Demócrito, que vivia em Tonel. E ele foi procurado por nada mais, nada menos que Alexandre o Grande, né, cujo preceptor foi Aristóteles, né, o professor de Alexandre o Grande foi Aristóteles. Ele formava aquele trio, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, não? Aqueles três avatares do conhecimento. E Alexandre foi procurá-lo, né? E se postou na frente, na parte da manhã, né? E a porta do tonel estava aberta, né? E ele estava sendo irradiado, a parte interna do tonel, pelos raios solares, né? Aí Alexandre propôs que ele fosse para o seu palácio, né? Tendo-se em vista a sua condição de sábio, de intelectual, né? E ele disse a Alexandre: não me prives do que não me podes dar. Aí Alexandre: mas como que eu não posso dar? Eu sou o Alexandre o Grande, o conquistador. Só que Alexandre não poderia fornecer a nenhuma das criaturas os raios solares, né, meu irmão? Sem dúvida. Obrigado aí pelas correções, o Rubem. Às vezes eu lembro a história, mas não lembro o autor. Obrigado. Vamos então agora passar para a parte das vibrações. Vamos nos ligar a Jesus, agradecendo por estarmos aqui reunidos em nome dele. E aqui ele está conosco por meio dos nossos amigos espirituais, que estão em cada uma das nossas casas já há algum tempo, fizeram a limpeza do ambiente, trouxeram outros irmãos que, tanto quanto nós, necessitam dessas palavras de esclarecimento, para que possamos interiorizar esses conhecimentos e honrá-los com a prática cotidiana. E assim, vamos pedir a Jesus que ampare todos aqueles mais desafortunados do que nós, aqueles que não o conhecem ou que não quiseram conhecer, e aqueles que estão em grande sofrimento. Inicialmente, os nossos irmãos desencarnados, entre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. E peçamos pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, aqueles que estão com as ideias de suicídio e todos aqueles que estão nos hospitais, sofrendo as consequências dos seus atos. Peçamos por eles, para que eles sejam amparados. E que agora possamos vibrar por todas aquelas pessoas que vêm à nossa mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram à nossa mente sejam amparadas. E agora que possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do auxílio material, espiritual, moral, e que possamos pedir com sabedoria, no sentido de que tudo que não nos for ideal, tudo que não nos convenha, seja afastado de nós, porque Deus sabe todas as coisas e sabe também o que nos convém. Como a música, Deus sabe todas as coisas. E assim,
Nós peçamos à espiritualidade que afaste de nós o que não for para nossa alçada, que for para nosso prejuízo. Vibremos também pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, por todos aqueles que detêm o poder na Terra, que esses homens e mulheres intuídos pelo alto possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, que também assim procedam. E por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim as nossas obrigações na construção do reino de regeneração que Jesus nos convidou, mas que a obra depende do que vai nos nossos corações, dos esforços que fazemos para remover tudo aquilo que não nos serve mais. Obrigado, graças a Deus. Prece final, Rubem. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Boa noite, obrigado, gente. Até amanhã. Boa noite, amém. Até amanhã.